segundo podcast do CRR Te Acolhe a Pai de Bom Retiro do Sul. Pessoal, hoje estamos aqui reunidos novamente para colocar mais um pouquinho para vocês sobre o nosso funcionamento. A nossa região, o CRR da Pai de Bom Retiro do Sul, ele é responsável por 10 municípios, sendo eles Bom Retiro do Sul, Estrela, Colinas, Fazenda Vila Nova, Imigrante, Poço das Antas, Westfália, Teutônia, Taquari e Paverama. Esses são os municípios que compõem a região 30 do Vale da Luz. E hoje a gente está com a equipe reunida para colocar um pouquinho para vocês sobre o nosso funcionamento. Então, aos pouquinhos a gente vai colocando e se tiver dúvidas, vocês podem deixar nos comentários. O programa Te Acolhe, então, ele é um projeto do governo do estado e a ideia dele é distribuir, né, diversos centros do seguinte modelo. Nós temos os centros regionais de referência, que são responsáveis, então, por um determinado número de municípios. Nós somos por 10 municípios já elencados aqui pela Aline, e nós temos os centros macro-regionais, que são os responsáveis, então, por capacitar, orientar e fortalecer e direcionar esses centros regionais de autismo, junto então com uma sede em Porto Alegre. O grande modelo de atendimento do Te Acolhe, que o Te Acolhe propõe, é um modelo de atendimento horizontal. O que seria isso? De matriciamento e não de uma forma vertical, em que os profissionais atendem, liberam e devolvem ao seu município. Mas é uma forma de parceria, a gente trabalhando conjuntamente com os nossos municípios, participantes, integrantes, né, de forma gratuita, para que a gente possa então capacitá-los, orientá-los, não só a condução de casos, né, que depois a Cássia vai poder nos explicar um pouquinho melhor, né, mas também fortalecendo a equipe na forma de capacitação, né? Instrumentalizando essa equipe em como poder fazer o diagnóstico precoce, como abordar o tratamento, como abordar desorganizações e desregulações do humor, enfim, né? E outras questões relacionadas ao autismo, não só para a equipe assistencial desses municípios, mas também a escola, também a parte do comércio, assistência social, as famílias, isso de acordo com a realidade de cada município, porque cada município vai ter uma necessidade diferente, cada município tem o seu indivíduo com o diagnóstico ou, né, está perpassando ainda esse processo, né, de possíveis diagnósticos e vão ter dificuldades diferentes. Então, a nossa ideia é, de forma individualizada, buscar o que é mais importante para cada município. Por isso que a nossa comunicação através, né, da Rose, que é o nosso ponto de referência, né, com os municípios, é fundamental para a gente poder entender de uma forma a desenhar o que cada município necessita, e então a gente está suprindo essas necessidades mais importantes, né? Então, assim, o nosso trabalho é de corresponsabilidade, de colaboração, no sentido de estar aqui para apoiar esses municípios na busca da melhor compreensão e do melhor atendimento dos seus munícipes. E assim, a Cássia vai falar um pouco de como funciona isso, né? Nem sempre, que a ideia às vezes que as pessoas têm é que o Te Acolhe atende individualmente pessoas, e o nosso trabalho não é esse, ou não só esse, se for necessário, mas de participar da realização e da
fundação de equipes de trabalho, equipes terapêuticas que vão atender os seus munícipes, né? E que quando houver dúvidas, necessidade de orientação, está aqui o centro à disposição. A Cátia pode falar um pouquinho sobre a demanda. Como a Fernanda colocou, a ideia principal é o matriciamento, é esse suporte, essa orientação às equipes, porque como colocado no começo, se tratando de um programa, ele tem um prazo. Hoje ele é um programa com um destino de 5 anos, mas renovado a cada ano. Então, nós, enquanto equipe, gostaríamos de deixar dentro desses municípios essas equipes que, tendo sequência ou não esse programa, deem sequência à atenção aos seus autistas, que é um número crescente. O matriciamento, ele se dá em qualquer questão referente ao autismo. Agora, como a Anne colocou, os casos que vão necessitar de atendimento, de suporte, o programa se apresenta para os casos graves, severos e refratários. Tem toda uma questão de CID, de diagnóstico, né? A questão do DSM-5, que determina o que é grave, o que é severo, e os casos refratários, mas essa questão é uma demanda que nós gostamos de chamar de organizada. Os municípios identificando esses casos, quando se foi feita todas as tentativas e não está se conseguindo sucesso, ou se entende que tem uma dificuldade muito grande, eles podem, através de uma ficha de encaminhamento que todos já receberam, no início dos nossos trabalhos, nas nossas primeiras visitações em loco, todos os municípios, nós tivemos o prazer de ir em cada cidade conhecer, podem nos encaminhar, preencher toda a ficha, e essa pessoa, essa pessoa com autismo e suas famílias vão vir juntamente com um profissional responsável de referência desse município para ser recebido, acolhido pela nossa equipe. Foi realizada uma avaliação multiprofissional, vai ter o seu PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, montado de acordo com a realidade da família, do que é possível acessar no município, do que é importante naquele momento para aquela pessoa. Algo que a gente também sempre fortalece é que mais importante do que todas as terapias sugeridas para o autismo, no cuidado para o autismo, é não esquecer que é uma pessoa e que são famílias, que esse olhar de cuidado, de atenção além do diagnóstico, precisa ser tratado dentro dessa horizontalidade que a Fernanda falou. Não é só a nossa opinião enquanto profissionais, todos têm o mesmo peso. Família, profissional e os municípios dentro das suas realidades também. E é importante destacar também que o autismo até o momento não se tem cura, né? Então essa criança, se o diagnóstico vier na infância, né? Essa criança vai crescer, vai virar adolescente, vai virar adulto, vai virar idoso, né? E certamente dentro do seu município vai perpassar todas, seja, enfim, farmácia, mercado, todas as áreas, né? A educação. Então, quanto mais a gente fortalecer esse município em como inserir esse indivíduo nas suas dificuldades, que vão ser particularizadas e individualizadas, que cada um tem as suas dificuldades, né? Cada vez mais a gente vai ter, então, uma forma mais humana e eu acho que mais assertiva, né, de tratar, porque o tratamento não são só as terapias, não adianta ir só nas terapias e tratar e a gente devolve para, às vezes, uma sociedade que não sabe como receber esse indivíduo, né? Então eu acho que tudo isso faz parte do tratamento, não só para o indivíduo, mas também essa família que acaba sofrendo muito e que não sabe, que às vezes dentro da própria família não sabe como lidar com a criança, ou enfim, o desconhecimento, né? Que eu acho que a desinformação e o desconhecimento é o que mais nos atrapalha muitas vezes, né? Em como ajudar. Então, a função do Te Acolhe também é informar e conscientizar, e a gente construindo esse melhor conhecimento e concepção do que é o autismo, eu acho que a gente consegue inserir melhor e ajudar mais no tratamento, né? E nós vamos continuar acompanhando essa pessoa, né, com autismo e também orientando e acompanhando a equipe que trata ele, que atende ele. E também vamos periodicamente avaliar, né, e refazer o PTS, né,
Então, fazer parte de uma evolução, não só de uma criança, mas dessa cidade, desse município, dessa equipe, das áreas de educação, assistência social e saúde daquela cidade, daquele município. Os municípios, esses 10 municípios, né, que já vieram definidos pelo programa, né, pelo governo. Então, Bom Retiro ficou responsável por Bom Retiro do Sul e mais 9 municípios. Então, a gente teve que apresentar o programa para esses municípios, porque muitos deles ainda não tinham conhecimento que existia o programa. Então, como a colega Cássia já disse, a gente foi em loco, a gente foi conhecer a realidade desses 9 municípios. E além disso, a gente teve que eleger ou eles indicarem pontos focais e ponto de referência. Então, cada município deu de 3 a 5 pontos focais, que seriam na saúde, na educação, na assistência, as ONGs, quando tinham, e a PAI também, quando o município tinha. No nosso caso, então, nós temos 3 municípios com a PAIs, que é Taquari, Bom Retiro e Estrela. Fizemos as visitas, foram eleitos então esses pontos focais, um de cada área, e após isso a gente fez alguém sugerisse um ponto de referência dentro dessas 3 ou 5 áreas. Que esse ponto de referência vai ser diretamente feito o contato comigo e eu com eles, e eles vão transmitir as informações, todos os recados para os pontos focais dos seus municípios. Além disso, a gente também já fez encontros presenciais com os pontos focais e com os pontos de referências. Os 2 foram feitos aqui em Bom Retiro mesmo, eles vieram até nosso município. E além disso, a gente fez também a apresentação do programa para o município de Bom Retiro, já que é a nossa sede. Todos eles, eu acho que foram capacitados, orientados, como proceder nos seus municípios, né? E foram orientados também os gestores de cada área para que seja fundada uma equipe mínima em cada município. Então, assim, nesse momento tem municípios que estão realizando processo seletivo e concurso público para que seja montado, né, e equipado essas equipes, e nós, como Te Acolhe, vamos orientar, capacitar e acompanhar o andamento, né, e aqueles que já tinham equipes, né, a gente vai manter também contato, no sentido de estar sempre por perto. Isso então, pessoal. Esse então é o nosso segundo podcast. Os próximos capítulos trarão um pouquinho mais sobre os nossos estudos e sobre os nossos avanços dentro das nossas pesquisas. Um abraço. Tchau. Se um dia eu chegar